Paz do Senhor, adolescentes. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o dom de discernir os espíritos. Lição de número 8 da nossa lição desse trimestre, que está falando dos dons espirituais e dos frutos do Espírito. Então, após estudar já alguns dons, algumas semanas estudando diversos dons espirituais, entre os 9 dons espirituais, e hoje é dia da gente estudar sobre o dom de discernir os espíritos. Vamos começar com oração, pedindo a Deus que possa abençoar essa aula, que possa abençoar o seu entendimento e também que possa me capacitar para transmitir para vocês tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Então, Senhor Deus, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, nesse momento. Quero te pedir que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a entender a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a entender a importância desse dom para nós. Peço que o Senhor possa ajudar, Senhor, no entendimento de cada pessoa que venha assistir essa aula, Senhor Deus amado, porque só através de Ti, Espírito Santo, é que nós podemos ter o nosso entendimento aberto e que nós podemos conhecer as verdades que vêm da Tua palavra. Nos ajuda agora e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a nossa lição de hoje, ela encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que vai falar sobre o dom de discernir os espíritos. Então, a gente sabe que a gente vem estudando esses dons, e ali no capítulo 12 vai falar dos 9 dons espirituais, que diversos são os dons, mas que é o mesmo Espírito que distribui cada dom. Então a gente já falou sobre o dom de cura, o dom da palavra de sabedoria, o dom de profecia, o dom da palavra do conhecimento, o dom do conhecimento, diversos dons a gente já falou. E cada versículo desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar de um desses dons, né? Então o verso 10, ele menciona o dom de discernir os espíritos. Também quero falar sobre 1 Reis, capítulo 3, verso 9, que é o nosso texto de destaque, que diz assim: portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo? Então, ali Salomão, quando ele pediu sabedoria e entendimento para Deus, ele citou isso, né? Eu preciso de sabedoria para governar o teu povo, para que eu possa saber a diferença entre o bem e o mal. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já vem trabalhando dessa forma, dando entendimento aos seus servos, dando esse dom aos seus servos, mas agora no Novo Testamento a gente vê uma clareza mais dessa distribuição dos dons do Espírito Santo. Então, algumas coisas eu quero citar para vocês, para a gente começar essa aula, né? Então, qual que tem sido a atuação, como é que o inimigo ele tem atuado na igreja nesses últimos tempos, né? Então, uma das intenções do inimigo em relação ao povo de Deus é desviar a atenção da igreja. Então, muitas vezes, algumas inverdades, alguns falsos profetas, algumas doutrinas mentirosas, elas são colocadas no meio da igreja para que possa desviar a atenção da igreja, a atenção dos servos de Deus, desviar da verdade, né? E o dom de discernir os espíritos, ele vem como uma capacitação do Espírito Santo para desmascarar esse mal.
para a gente conseguir entender o que é que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Então, existe esse perigo dentro da igreja, existe esse perigo na nossa caminhada cristã de certas doutrinas, de certas heresias, de certos ensinamentos querer nos desviar da verdade. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele não nos deixou sozinho, né? Jesus, ele disse quando ele subiu ao céu, quando ele voltou ao céu, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Então, na bondade de Deus, ele nos dá o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá ferramentas para que a gente possa se desviar do mal. E para que a gente possa entender, para que a gente possa desmascarar o mal, para que a gente possa entender o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus, né? Então, vamos começar aqui no primeiro tópico, que diz, o tópico ele diz, conhecendo mais de Deus, que é a introdução da nossa lição. Então, você pode ver aí na sua lição, acompanhar comigo aqui esse primeiro tópico, que é a nossa introdução, que diz conhecendo o que vem de Deus. Então, nesse tópico, diz assim, o ambiente para onde a igreja foi enviada é desafiador. Jesus preparou os discípulos dizendo, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Jesus também alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo, então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Caro pré-adolescente, é consenso entre os membros da igreja que muitos estão perdidos no que se refere à fé verdadeira. Muitas músicas, mensagens e encontros evangélicos não refletem mais as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e os falsos mestres estão por toda parte, tentando desviar a igreja do seu caminho. Para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais que podem nos auxiliar no caminho da verdade. Entre eles temos pastores segundo o coração de Deus, assim como Deus prometeu a Israel, que também tem dado líderes para a igreja segundo o seu coração. Deus também nos deu a sua palavra como forma de fé e prática para que possamos seguir a direção certa. Também dotou algumas pessoas na igreja com o dom de discernimento de espíritos para identificar as ações que são inspiradas por Deus. Então, adolescente, o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente como Jesus ensinou os discípulos há um tempo atrás. A gente tem que ser esperto como uma serpente e tem que ser puro como uma pomba. Sem maldade como uma pomba. Então a gente tem que ter esperteza para analisar tudo que vem à nossa frente, sejam músicas, sejam vídeos, sejam mensagens dentro da igreja. A gente sempre tem que analisar se aquilo vem de Deus ou se aquilo não vem de Deus. E a gente vai aprender ao longo dessa lição como é que a gente vai fazer isso. Então, graças a Deus, ele nos deu 3 coisas para nos ajudar a decifrar se algo vem de Deus ou não vem de Deus. Nos deu pastores segundo o seu coração. Então, apesar de existirem muitos falsos mestres, muitas pessoas que não falam a verdade, que ensinam heresias, que ensinam coisas que não vêm, que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas graças a Deus o Senhor nos deu bons pastores. Então a gente tem muitos pastores, muitos líderes que têm nos ensinado a verdade. E também o Senhor nos deu a sua palavra. A sua palavra, a Bíblia é a nossa regra de fé. Nenhuma revelação, nenhuma mensagem, nenhuma pregação, nenhum vídeo e nenhuma música ela pode ser maior do que a palavra de Deus. Pelo contrário, todas essas coisas elas devem ser analisadas pela gente
de acordo com o que é a palavra de Deus. Então, sempre que a gente ouvir uma música, sempre que a gente ouvir uma mensagem, uma pregação, a gente tem que ver, peraí, deixa eu ver se isso está de acordo com a palavra de Deus. E sempre, sempre, sempre ter esse senso crítico, não de criticar, mas ter esse senso de ver se aquilo realmente está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Agora vamos para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição vai falar descobrindo de onde vem a inspiração. Então, esse tópico ele vai dizer o seguinte: o dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto. Ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com sentimentos naturais e não deve ser confundido com o espírito crítico. É um dom espiritual, não se discernem as coisas espirituais com a mente natural. Esta é uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem um dom. Então, olha só, qual que é o conceito desse dom? É uma capacidade que Deus concede a algumas pessoas de perceber algo que está por trás, algo que está em oculto. Porque todas as vezes que um espírito mau, todas as vezes que o inimigo, ele trouxer essa mensagem falsa, ele trouxer essa inverdade, ele trouxer essa mentira oculta por trás de uma mensagem que parece ser verdade, por trás de uma situação, de uma atitude de alguém que parece que essa atitude é até algo bom, Deus ele capacita algumas pessoas a reconhecer se por trás dessa atitude realmente existe algo bom. Como a gente vê exemplos no Novo Testamento de Jesus, de muitas pessoas com atitudes ali na frente de Jesus e Jesus sempre reconhecendo o que estava por trás do pensamento daquelas pessoas. Como a gente vendo também nos apóstolos, os apóstolos, os discípulos, os apóstolos de Deus, pregando ali a mensagem no início da igreja e muitas pessoas vindo com uma boa intenção, aparentemente, mas os apóstolos ali desmascarando a pessoa, desmascarando ali aquela pessoa que estava com aquela boa intenção. Então a gente vai ver bastante isso nessa lição. Então o conceito desse dom é uma capacidade que Deus dá a algumas pessoas para discernir, para entender, para compreender o que está por trás de uma intenção, por trás de uma boa ação, por trás de uma atitude, por trás de uma mensagem, tá bom? E aqui a lição traz um ponto importante. Diz que a gente não pode confundir isso com o espírito crítico. Por quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas se sentam para ouvir, por exemplo, as pregações e elas ficam: ai, eu não gosto dessa pregação, eu não gosto quando fulano prega, eu não gosto quando é certo pregador. Então esse dom, ele não pode ser confundido com o espírito crítico, com o espírito de alguém que nunca acha que o louvor tá bom, que nunca acha que a pregação tá boa. Não é isso, tá? Não pode ser confundido. Inclusive, a gente não deve ter esse tipo de espírito crítico, de criticar a forma como as pessoas pregam, de criticar, por exemplo, se fulano é muito sério pregando, fulano se mexe demais, fulano mexe muito no cabelo, fulano prega com a voz muito alta, prega muito baixo. Não é esse tipo de crítica. Esse dom não tem nada a ver com esse espírito crítico. Esse dom tem a ver com essa capacidade, com a atuação do Espírito na nossa mente, para que nós possamos entender se algo vem de Deus ou se não vem de Deus. E esse dom não faz com que a gente julga a pessoa, mas que a gente consiga julgar a pregação, a atitude, entende? A situação. Então a gente não pode confundir alguém que gosta de criticar com alguém que tem esse dom dado pelo Espírito Santo, tá bom? Esse dom permite nos identificar qual espírito está impulsionando
ou está influenciando uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão a tomar, algo que nos diga, algo que nos oferecem. Então, esse espírito nos dá a capacidade de identificar. Será que o espírito que está influenciando essa ação, essa pregação, essa situação, essa decisão é o espírito que vem de Deus ou é um espírito que vem do inimigo? E aqui, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1 ao 7, vai contar a história de quando o inimigo, de quando o diabo ele vai tentar Eva. E Eva não percebeu que quem lhe falava no Éden era o inimigo. Iludida por ele, acabou por cometer um pecado junto com seu marido. Então, ali no jardim do Éden, o diabo, ele chega diante de Eva e ele diz para Eva que Deus estava mentindo, que o conselho que Deus tinha dado para Eva de não consumir o fruto da árvore que estava no meio do jardim, ele diz assim para Eva: não, vocês não vão morrer. Deus tinha dito que se eles consumissem aquele fruto, eles iam morrer. E o inimigo chega e ele diz: vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês consumirem esse fruto, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Então, Eva, ela não tem a capacidade, ela não reconhece o que está por trás, que o espírito que está por trás ali daquela serpente, que está por trás ali daquele discurso, é o espírito do inimigo, tá? Existem pelo menos 4 tipos de espírito atuando na Terra. A gente vai ver a atuação do Espírito Santo em diversas vezes, em mensagens para os servos de Deus, protegendo os servos de Deus, revelando para os servos de Deus certas situações, guiando Jesus, guiando os discípulos, guiando as pessoas. Então a gente vai ver que um dos espíritos que atuam aqui na Terra é o próprio Espírito Santo de Deus. A gente vai ver também em certas situações o espírito dos anjos, né? Anjos trazendo mensagens, anjos ajudando os servos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, em segundo lugar, o espírito dos anjos. A gente vai ver também a atuação de espíritos malignos, espíritos que são responsáveis por enfermidades, por doenças em pessoas, por pessoas serem possessas por demônios. Então a gente vê a atuação dos espíritos malignos também aqui nessa terra. E a gente vai ver a atuação também do espírito humano, do espírito que está em nós, porque o homem ele é composto por corpo, por alma e por espírito. Então, só repetindo, os 4 espíritos que atuam aqui na terra: o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, companheiro; o espírito dos anjos, que muitas vezes atuam trazendo mensagens, trazendo livramento; o espírito maligno, que muitas vezes atuam com enfermidade, com possessão demoníaca; e o espírito do homem, que é o espírito que tem dentro de nós, tá? Então, tem algumas coisas que eu marquei aqui para falar para vocês. A primeira João diz que não devemos crer em todos os espíritos, mas prová-los, tá? Então, mesmo com as melhores intenções, é possível que algumas pessoas tenham a impressão de que seus próprios sentimentos são a voz do Espírito Santo. Olha só, nem tudo que a gente ouve, a gente deve engolir. A gente sempre tem que provar se aquele espírito vem de Deus ou não vem de Deus. E aqui eu vou ensinar para vocês quais são as 3 formas de se provar se o espírito vem de Deus ou se o espírito não vem de Deus. E outra coisa aqui que a lição traz, que é muito interessante, é que muitas vezes é necessário que a gente tenha cuidado de não confundir algo que o Espírito Santo quer dizer, de não confundir a voz do Espírito Santo com a nossa própria voz. Então, que a gente sempre possa, por exemplo, algumas pessoas dizem: o Espírito Santo me disse que eu tenho que fazer isso, o Espírito Santo me trouxe essa mensagem.
Então, é sempre bom a gente tomar cuidado para a gente realmente ter certeza se foi o Espírito Santo que nos mandou tomar aquela decisão ou se foi o nosso próprio sentimento. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que são 4 espíritos? Então, é necessário que a gente tome cuidado. Se aquela atitude que a gente quer tomar, se aquela decisão que a gente quer tomar não venha ou de espíritos malignos ou que não venha do nosso próprio espírito, do nosso próprio sentimento querendo tomar aquela decisão, querendo dizer aquilo para outra pessoa e a gente afirmar que aquilo vem do Espírito de Deus. Então, realmente, eu acredito, né, que o dom de discernir os espíritos é um dos dons que é imprescindível para a igreja, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, eu creio que nós estamos vivendo já na reta final, sabe, do fim dos tempos. Eu creio que Jesus já está voltando e Jesus disse que no fim dos tempos se levantariam muitos falsos profetas, muitas doutrinas enganosas, muitas heresias, e a gente, mais do que nunca, a gente precisa ter esse dom. Você, adolescente, precisa ter esse dom para que você não seja enganado, para que você não seja levado por mentiras, para que você não se desvie da presença de Deus, tá? E aqui outra coisa que eu achei muito importante que a lição traz é que em todo tempo estamos sob forte influência de diversos tipos de espíritos, bons ou maus. Porém, o convite da palavra de Deus é claro. Precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, de tal forma que todo o nosso viver esteja em sintonia com a soberana vontade. Gente, eu vou pedir só um minutinho para vocês, porque tem um barulhozinho aqui, eu vou pedir. Só para um pouquinho o barulho, tá? Eu tenho uma cachorrinha aqui, tá bom? Ajuda ela a parar um pouquinho o barulho para não atrapalhar aqui, tá bom? Continuando a nossa aula, nós estamos o tempo inteiro sob forte influência de diversos espíritos. Gente, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Tudo, absolutamente tudo que chega à nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, por trás tem um espírito influenciando aquilo. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de limpar a casa, eu gosto muito de fazer as coisas aqui em casa, tipo quando eu vou fazer a faxina, quando eu vou lavar uma louça, eu gosto muito de colocar vídeos de faxina, né? Liga um vídeo no YouTube, coloca um vídeo de faxina. Só que muitas vezes colocando esse vídeo, eu vejo que as mulheres, elas colocam uma música. Ali enquanto elas estão fazendo a faxina, elas colocam uma música. E essas músicas, na maioria das vezes, elas são em inglês. Elas são em outra língua. Então, muitas vezes o Espírito Santo, ele me incomoda. Eu fico incomodada porque eu não sei. Tudo bem, olha só. É legal ligar um vídeo de faxina? É legal. Porque ali a pessoa tá faxinando, eu me sinto encorajada para fazer a mesma coisa, fico animada. Só que, ao mesmo tempo que aquela atitude daquela mulher, fazendo faxina na casa dela, limpando a casa dela, organizando a casa dela, tá entrando na minha casa, também a música que ela tá ouvindo está entrando na minha casa. Então, como não é uma música que eu consigo entender, porque é em inglês, eu não sei que palavras eu estou ouvindo, que palavras estão entrando dentro da minha casa. Então, adolescente, eu tô te dando esse exemplo porque é muito importante que você possa entender que a gente precisa analisar se o vídeo que a gente está assistindo, se as mensagens que a gente está ouvindo, se as músicas que a gente está ouvindo, que espírito é que está por trás daquilo. Porque é um espírito bom ou é um espírito mau? E a gente precisa ter esse senso crítico de se perguntar, de julgar, sabe? De julgar aquilo, de analisar. Porque nós precisamos ser juízes de tudo que chega ao nosso coração, de tudo que chega aos nossos olhos. Então você não pode. E aqui a lição ela fala, em todo tempo a gente está sob forte influência. Então quem é que tem te influenciado, adolescente? Quem é que você tem admirado? Quem é que você tem gastado o seu tempo ouvindo? Quem é que você tem passado parte do seu tempo assistindo vídeos, sabe?
Quem é essa pessoa? Que espírito é que guia a vida dessa pessoa que você está deixando te ensinar? Então você precisa parar para pensar. Quando você ouvir uma mensagem, quando você estiver assistindo um vídeo, você se perguntar: será que isso provém do Espírito de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus aprova o que eu estou ouvindo? Sabe? Porque nós estamos sendo influenciados a todo tempo. Então é necessário que a gente tenha esse senso crítico de analisar. E não de sair engolindo e ouvindo tudo como se fosse qualquer coisa, tá? Vamos para o segundo tópico da lição? O segundo tópico da lição vai falar justamente sobre isso, se guardando das más influências. Então diz assim: meu caro pré-adolescente, você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são fruto das influências que nós recebemos? Então tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, elas vêm da influência que a gente recebeu de alguém. Isso ocorre porque Deus nos fez seres sociais e precisamos dessa convivência social para um desenvolvimento sadio. A grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam. Quem são os nossos referenciais? Quem é que a gente tem tido como referência? Quem é que a gente tem admirado? Saber filtrar quem e quais atitudes são dignas de imitação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de alguém. Então, quem é que você tem buscado imitar? Quem é que você tem buscado se espelhar? Quem é que você tem copiado as ações? É muito importante a gente parar para refletir sobre isso, tá? John Donne, que foi um dos mais notáveis poetas ingleses, certa vez escreveu: nenhum homem é uma ilha isolada. Todos nós estamos sofrendo influências o tempo todo. Somos influenciados pelo mundo material e também pelo mundo espiritual. Existem influências positivas e existem influências negativas. Então, a grande questão é: quais são as influências que nós deixamos nos afetar? Sobre má influência do inimigo, Eva negou o conselho de Deus no Éden. Então, Eva, ela rejeitou o que Deus tinha dito. Será que em algum momento, adolescente, você tem rejeitado o conselho que a palavra de Deus tem te dado? Porque você sabe o que a palavra de Deus tem dito, você tem estudado o que a palavra de Deus tem dito para você. Será que você tem rejeitado isso? Outra coisa, sobre a influência de Herodias, sua filha, o rei Herodes mandou decapitar a cabeça de João Batista. O rei Herodes, ele não queria mandar matar João Batista, mas pela influência, pela vontade da sua filha e da esposa dele, ele fez isso. Então, será que por influência dos nossos colegas das escolas, por influência dos vídeos que a gente tem assistido, será que a gente tem feito ações que são contrárias à vontade do Espírito Santo? Reflita sobre isso. Influenciado pelos jovens, o rei Roboão governou com mão forte, levando à divisão do seu reino. Ali, os jovens dão conselho ao rei Roboão e ele acaba tomando atitudes de dividir o reino. Também sobre boa influência, Natanael foi até Jesus depois de ouvir Felipe. Então, as boas influências, elas nos levam a tomar boas decisões. Sob a influência de Mordecai, a rainha Esther ajudou a preservar a vida do judeu. Mordecai vai lá e dá o conselho à rainha Esther e ela ouve o conselho e ali age de estratégia para livrar o povo judeu. Ali a gente sabe que ela faz um jejum, ela convida a nação dos judeus ali para fazer um jejum, ela vai e faz o pedido ao rei para livrar o povo. Então, por influência de Mordecai, Estela tomou uma boa atitude. Sob influência do Espírito Santo, Pedro pregou para multidões. O dom do discernimento de espíritos nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós. Ou seja, pare para pensar.
As influências que você tem recebido, elas são boas ou elas são ruins? Tá? Vamos para o terceiro tópico? No terceiro tópico, vai falar sobre uma proteção divina para a igreja. Porque são duas funções que o dom de discernimento dos espíritos vai ter. Duas funções. A primeira é nos fazer reconhecer qual que é a inspiração, qual que é o espírito que está por trás daquilo, daquela situação, daquela pregação, daquela mensagem. E a segunda coisa, a segunda função, além de nos fazer reconhecer, é nos proteger das ciladas do inimigo. Discernimento de espíritos é um dom importante porque os inimigos contra os quais nós lutamos não são visíveis ao olho humano. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual. Aqui a lição, ela vai contar a história de quando Paulo e Silas, eles estavam em uma cidade, foram para uma cidade para pregar a palavra de Deus. E quando eles estavam pregando a palavra de Deus, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ela começou a dizer, esses são servos de Deus, pregando a palavra de salvação. E aí, por muitos dias, essa moça com esse espírito de adivinhação, ela estava elogiando os servos de Deus, estava falando que eles eram servos de Deus. Só que Paulo, ele se incomodou com aquilo. E ele virou para aquela mulher e ele disse, e ele expulsou aquele espírito. Ele ordenou que aquele espírito saísse daquela mulher. Então, olha só, vamos parar para pensar. Aquele espírito estava dizendo que aqueles homens eram servos de Deus. Aquele espírito estava falando a verdade. Aqueles homens eram servos de Deus. Então, por que Paulo expulsou aquele espírito? Porque por trás daquele elogio, sabe o que aquele espírito queria? Talvez ele quisesse que as pessoas acreditassem que assim como Paulo e Silas estavam pregando a verdade, ela também estava pregando a verdade. Então sempre o espírito maligno, o espírito de engano, ele vem com um pouco de verdade misturado com um pouco de mentira, entende? Mas Paulo, ele não se deixou influenciar por aquele elogio, daquele espírito de adivinhação. Pelo contrário, ele repreendeu, ele reconheceu o que estava por trás daquele elogio, daquela mulher dizendo, eis que são servos de Deus. Paulo olha para ela e diz assim, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que tu saia dela. E o Espírito Santo saiu daquela mulher. Então, a gente precisa ter esse dom de discernimento para que quando uma mensagem, uma revelação de Deus, um vídeo que a gente assiste, uma música que a gente ouve, um joguinho, sabe? Que a gente possa reconhecer o que é que tem por trás daquilo. Pare para pensar, adolescente, e que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que te capacite com esse dom, como ele capacitou os discípulos, como ele capacitou diversos servos de Deus, assim como Jesus também fazia isso, como ele reconhecia o que era que estava por trás dos corações, o que era que estava por trás das intenções. Então é muito importante e é imprescindível a gente ter e a gente buscar esse dom, tá? O dom de discernimento de espíritos é uma excelente ferramenta que ajuda a igreja a combater os falsos mestres que tentam desvirtuar a mensagem do evangelho. Atualmente, esse dom é extremamente necessário para a igreja, tendo em vista que estamos vivendo em um tempo de intensa distorção dos preceitos da palavra de Deus. Então, a gente está vivendo... Eu falei para vocês até agora da importância... Foquei muito na nossa vida aí fora, na nossa vida fora da igreja, das mensagens que a gente ouve, das atitudes, das situações que a gente está inserido, dos vídeos, da televisão, dos jogos, mas também é importante que a igreja se preocupe com esse dom. Porque, como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo em um tempo que mais do que nunca existem falsos mestres, existem falsos profetas, que muitas vezes vão trazer falsos ensinamentos para dentro das igrejas. E a gente precisa estar preparado e capacitado para
entender e compreender e discernir se aquela mensagem vem de Deus ou não vem de Deus, tá? Assim como no tempo dos antigos, esse dom continua à disposição da igreja, para que os servos de Deus possam distinguir corretamente se a mensagem tem sido pregada, provém do Espírito Santo ou não. E aí, por último, eu quero te dizer uma coisa. Como é que a gente faz para saber se algo vem de Deus ou não? A primeira coisa, qualquer ensino deve ser testado, deve ser comparado com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. Então, como é que eu vou saber para saber se algo vem de Deus? Aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a Bíblia? Os textos que a Bíblia ensina, as pregações que a Bíblia tem, as verdades que a Bíblia tem, tá de acordo com aquilo? Então eu preciso sempre, a primeira coisa, quando eu ouvir qualquer ensinamento, seja na igreja, seja em casa, seja num vídeo que eu assisto, todas as ideias, seja num conselho que eu ouço, seja na atitude que eu vejo ali, eu preciso levar aquilo e comparar aquilo com a palavra de Deus, tá? É o primeiro passo. Segunda coisa, é o conteúdo de ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido do ensino apostólico no Novo Testamento? Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela sã exegese bíblica. Então, adolescente, como é que você vai comparar aquela situação que você está vivendo, aquele vídeo que você assiste, a mensagem que você ouve, comparar a palavra de Deus, né? É assim, por exemplo, todo o ensinamento que você ouve, você precisa se perguntar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Então, mesmo que alguém chegue até você e te dê um conselho e diga que é para você tomar tal atitude, mesmo que alguém chegue até você e diga que Deus está mandando dizer isso, que o Espírito Santo mandou dizer isso, você sempre tem que se perguntar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro para você entender. Por exemplo, se alguém chega até você, dentro da igreja ou não, e diz, olha, eu quero te aconselhar a roubar o seu colega, porque Deus me mandou te dizer que você deve roubar o seu colega. Você tem que pensar, não, peraí, Deus não ia falar para mim que é para eu roubar o meu colega, porque na palavra de Deus está escrito, não roubarás. É um mandamento, que eu não posso roubar. Na palavra de Deus está dizendo que eu devo amar a Deus e ao próximo, não é verdade? Como amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se Deus não pode estar falando para mim que é para mim, falando para mim que é para eu roubar, ou se alguém chega até você e diz, olha, Deus está mandando eu te dizer, eu te aconselho a você ficar de mal com seu colega, não vale a pena falar com ele, não vale a pena se juntar no grupo dele. Você tem que pensar, peraí, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, se for possível, tende paz com todos os homens, né? Então, a gente tem, outra vez a palavra de Deus diz, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, percebe? Cada conselho que a gente recebe, cada ensinamento que a gente recebe, a gente tem que ver se a Bíblia está de acordo com aquilo. Porque se a Bíblia não estiver de acordo com aquilo, eu não posso aceitar aquele ensinamento, eu não posso aceitar aquele conselho, eu não posso aceitar aquela influência, tá? Então você sempre tem que fazer isso. E outra coisa também é você tentar reconhecer os princípios, as atitudes que estão por trás da vida daquela pessoa. Aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa, aquela pessoa que está te aconselhando alguma coisa, como é que ela vive, né? Quais são as atitudes dela? Na vivência dela, porque a gente precisa ter cuidado quando a gente vai admirar, quando a gente vai se deixar ser influenciado por alguém que a vida dela não está de acordo com a palavra de Deus, sabe? Porque sempre a gente tem que lembrar que a nossa luta
Não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, por trás de todo ensinamento, por trás de todas as situações que a gente vive, existe um espírito bom e um espírito ruim. E a gente precisa tomar cuidado sobre qual é o espírito que a gente está se deixando se influenciar, tá bom? Então, querida adolescente, só resumindo nessas 3 formas. Qualquer pessoa, qualquer espírito, qualquer ensinamento deve ser testado, deve ser provado se vem de Deus ou não. E como é que a gente faz isso? Vendo se aquele ensinamento está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo para que possa derramar sobre nós esse dom, porque a igreja, mais do que nunca, os adolescentes, os jovens, não importa a idade, nós precisamos ter esse dom, né? Eu acho que é um dos dons que todos devem buscar, porque nós precisamos. E vamos orar ao Espírito Santo para que ele possa nos abençoar e para que essa palavra possa ter efeito no nosso coração e para que esse dom possa realmente chegar nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu ensinamento. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu venha nos abençoar. Queremos te pedir que tu possa derramar cada dia os teus dons, que tu possa capacitar a tua igreja com os teus dons, Espírito Santo de Deus. E que não seja diferente com os adolescentes, que eles possam ser despertados para buscar os teus dons espirituais, inclusive esse dom de discernimento de espíritos, que eles não possam ser influenciados por filosofias do mundo, mas que eles possam ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu pedido. E pela fé no teu Filho amado Jesus é que eu te peço isso, Senhor. Fica conosco, abençoa cada um que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.